Can you cure loneliness? For a nickel, I can cure anything. Olá, tudo bem? Como estão? Espero que bem. Vamos lá para mais um vídeo, desta vez meio fora de tópico, mas aqui tudo é off-topic, né? É um vlog onde eu falo sobre várias coisas, assim como eu fazia em meu blog, com ênfase, obviamente, em leituras, cinema, mas também discorrendo um pouco fora do tópico da leitura ou do cinema, utilizando isso como mote para conversar sobre outra coisa. De certa forma, tem um pouco de leitura aqui. Hoje falaremos um pouquinho sobre Peanuts. Tá aqui o Charlie Brown. Tem poucas coisas dos Peanuts. Tem essa reunião de tiras da Conrad, que eu comprei há muitos e muitos anos. E depois essa reunião, essa antologia da LPM, bem volumosa, né? A LPM que nos deu aquela coleção imensa de Complete Peanuts, mas eu não cheguei a comprar porque era algo muito caro e que ocupava muito espaço. Eu também não tenho interesse em acompanhar todas as tiras já realizadas com os personagens. Mas porque eu parti de Peanuts para começar a falar sobre isso aqui? É que eu tenho uma filha pequena, né? E em razão dessa criança em minha vida, eu passei a ter contato com muitas crianças. Quando a gente se torna pai, a gente volta a manter contato com o universo infantil, por meio de nossos filhos e de seus amigos, de seus coleguinhas de escola, de rua. No caso aqui eu estou morando em um prédio, né? Então coleguinhas de prédio. E a gente começa a observar o comportamento das crianças ao redor da vida de nossos filhos, no caso de minha filha. E eu percebi o seguinte, cara, que eu nunca tinha visto, como eu comecei a ver, depois que eu me tornei pai, tanta criança com problemas emocionais. Hoje em dia se diz muito condição, né? Não é doença, seriam condições, como o autismo, síndrome de Asperger, o autismo em vários graus, o déficit de atenção. Então eu comecei a perceber, indo a reuniões de pais e mestres, vendo coleguinhas, crianças em espaços públicos, onde eu levo minha filha, e conversando com vários pais, como tem crianças acometidas por esses problemas nos dias de hoje. Tomando um cafezinho porque o tempo tá quente, cara, e a garganta fica muito seca. E a gente liga um ar-condicionado no tempo quente, fica o tempo ainda mais seco. Mas vamos lá, por que falar de Charlie Brown, de Peanuts, aqui? Estava folheando este livrinho aqui, em especial, A Vida é um Jogo, e o Charlie Brown é uma criança melancólica, talvez depressiva, talvez maníaca depressiva, nós não sabemos, né? Talvez até com algum autismo, algum problema, alguma condição especial, isso nunca foi abordado por seu criador, Charlie Schultz, mas ele não tinha apoio psicológico, ele não tinha apoio psicoterapêutico. Sua terapeuta sempre foi a Lucy. Ela mantém aquela barraquinha de psicologia, cobra ali alguns centavos e às vezes algumas crianças iam se consultar com ela. Mas eu não me recordo de nenhuma tirinha e nenhuma animação onde o Charlie Brown ou Linus ou qualquer outro foi a um especialista para buscar tratamento, algum especialista de doença mental. E o que é que isso reflete dentro de uma época? Isso reflete que antigamente as pessoas não procuravam auxílios psicoterapêuticos, né, para crianças, às vezes nem para adultos, quanto mais para crianças. Eu me recordo que quando eu era criança, algum adulto que tomava um ansiolítico, um clonazepam, seja de que marca for, era muito comum um Gardenal, um Alcaldi, o Rivotril, essa pessoa já ficava estigmatizada na sociedade. As pessoas diziam, pô, fulano é doido, fulano toma Gardenal. Eu vi ele comprando Gardenal com a receita de remédio controlado na farmácia. Isso estigmatizava as pessoas. Então, com crianças era ainda mais raro, não se buscava diagnóstico. A gente vê isso, né, com Charlie Brown. A única terapia que ele possui para a sua melancolia ou depressão são as consultas com a Lucy, que na verdade não está nem aí para os problemas dele, só quer arrancar dinheiro do pobre coitado e tirar um sarro de sua cara. Mas então, não havia, obviamente, né, e aí é onde eu quero chegar, porque muita gente diz o seguinte, quando eu questiono sobre esse aparente aumento no número de autismo, né? Eu fico pensando, como é que nós vamos encarar
isso no futuro. Ou melhor, como já devemos encarar isso no presente. Depressão, ansiedade, autismo, problemas de atenção envolvendo crianças. Porque essa conta chegará mais cedo ou mais tarde, como já está começando a chegar. E muita gente diz o seguinte: olha, é que antigamente não havia o diagnóstico. Tudo bem, eu concordo. E, como eu falei, a gente vê muito isso aqui nas tirinhas dos Peanuts. E também havia uma coisa: além de não haver o diagnóstico, aquelas crianças com problemas, elas eram mantidas fora da vida social. Muitas vezes não eram enviadas às escolas, ficavam trancadas dentro de casa, não tinham como brincar ali com os amiguinhos. Então, a impressão que passa é que realmente não houve um aumento de casos. Há agora o bom diagnóstico. Tudo bem, eu acredito realmente que isso é um dos fatores pelos quais agora encontramos tantas crianças com tantas condições por aí, né, em espaços públicos, em escolas, em bairros, em edifícios ou em comunidade, porque elas estão integradas, como devem estar, à sociedade em que vivem. Mas mesmo assim, eu percebo que a gente conversando e convivendo com pessoas está algo realmente bem mais elevado. Não sei se é em razão da poluição, de nossa má alimentação, muita comida processada, o fato de homens e mulheres estarem tendo filhos cada vez mais velhos, isso no reino animal procede, né? Animais velhos, eles não dão boas crias, a gente vê isso com galinha, com vaca, com porco, porque seria diferente conosco, né? Seres humanos, eu acredito que não, por maiores que sejam os avanços da medicina. Porque eu venho percebendo que a coisa está quase mais ou menos 50 por 50. Eu estou vendo pessoas à minha volta que estão procriando e os filhos nascem sem condições especiais. E a outra metade, quase a outra metade, tem filhos com essas condições especiais. Então é um número realmente que chama a atenção, mesmo se dizendo, não, acredito que isso se deve ao bom diagnóstico porque essas crianças, essas pessoas estão mais imersas na vida social. Tudo bem, isso deve ser um dos fatores, mas junto a esse fator fica a impressão de que estão nascendo mais crianças com essas condições. E as pessoas não estão querendo encarar essa realidade. É a impressão que fica. É como se fosse uma grande cortina de fumaça sobre o assunto que não pode ser debatido. Isso é muito perigoso, porque imagine um mundo daqui a 20 anos, na próxima geração. Então nós teremos uma grande quantidade de pessoas com certas limitações para o desenvolvimento pleno da vida. E quem cuidará dessas pessoas? Será que o Estado suportará? As entidades familiares estarão também com condições financeiras e emocionais de suportarem tantas pessoas com condições especiais em seu seio? Então eu fico pensando, não seria o caso de realmente agora se começar a discutir o que é que vem acontecendo no mundo para estarem aparecendo tantos problemas emocionais, principalmente entre crianças? Isso vem sendo diagnosticado entre crianças que mal estão começando a se desenvolver realmente. Não seria o caso de se começar a discutir quais são as causas disso, se realmente não está havendo aumento no número de casos, não apenas pelo aumento do número de diagnósticos, mas porque os números de casos realmente estão crescendo, e daí a gente começar a procurar soluções antes do colapso no futuro, porque será triste, né, para todo mundo. Será triste para as pessoas que serão adultos, que terão essas condições e terão dificuldades na vida, né, na sociedade, para as famílias dessas pessoas que talvez não estejam mais suportando o ônus, e para um Estado que poderá mais à frente estar falido e não poderá dar assistência financeira, né, assistência material, médica, assistência médica gratuita a pessoas assim e a seus familiares. É algo realmente que me causa muita preocupação quando eu penso no futuro. Como será o futuro enquanto as pessoas continuarem negando a possibilidade de debate de que sim, aparentemente há mais casos de síndromes específicas, de problemas de condições como autismo, como TDAH, como síndrome de Asperger e tantas outras coisas. Que isso não é apenas o aumento no diagnóstico, mas aparentemente está havendo um aumento de casos muito grande. Enfim, é isso. Eu achei interessante falar sobre isso, porque estava eu lá, revendo, folheando o livrinho A Vida é um Jogo, dos Peanuts,
vendo ali o comportamento do Charlie Brown e recordando, né, de ambientes públicos que eu frequentei, que eu comecei a frequentar depois que eu me tornei pai, e me deparei com tantas crianças, né, e adolescentes com condições específicas, emocionais, intelectuais, seja lá como se chama hoje em dia, porque os rótulos, né, eu ia dizer as denominações, os rótulos estão sempre mudando, então a gente não sabe nem como se referir a isso. Para mim, por exemplo, antigamente o autismo era uma doença. Você diz, não, o autismo não é uma doença, é uma condição. Mas o que é uma condição? É uma limitação similar a uma doença? Não, é outra coisa. Tudo bem, vamos chamar de condição. Amanhã pode chamar de um estado. Não, não é nenhuma doença, não, condição é um estado. Então eu não sei. Por isso que eu gosto de dizer características especiais e diferenciadas. Percebo que há um número cada vez maior de pessoas, especialmente crianças e adolescentes, com condições emocionais, intelectuais e de comportamentos bem especialíssimas mesmo, condições especialíssimas, elementos especialíssimos. Nós não estamos sabendo como lidar com o problema parece que vem aumentando, e quando se discute a possibilidade de algo neste planeta, em nossa existência, estar motivando mais pessoas com essas condições especiais aos negacionistas, né? Essa palavra negacionista que virou moda há pouco tempo, os negacionistas que dizem que não, está tudo normal e está tudo ok, é porque estamos tendo mais diagnósticos e essas crianças não tinham esse diagnóstico antigamente, nem estavam entrosadas na sociedade, nem os pais, nem os adultos procuravam solucionar esses problemas, como a gente vê, por exemplo, no universo do Charlie Brown. Naquela época, Schultz, né, Charles Schultz, nos deu um universo de crianças cheias de problemas, cheias de celeuma, cheias de questionamento, crianças com ansiedade, não apenas o Charlie Brown, se você olhar, são todos com ansiedade, com depressão, com acessos pesados de melancolia, um desencanto com a vida, e a única terapeuta para bater um papo com eles é a Lucy. Não havia ali uma abordagem, né? Poxa, será que essas crianças não têm algum problema que mereça uma atenção médica especial, alguma condição? Enfim, é isso. Achei interessante trazer para cá esse bate-papo, né? Esse bate-papo breve sobre esse assunto, porque é algo que eu venho percebendo e a gente vloga aqui um pouco, né? Enquanto toma um café e fuma um charuto. E o tempo está tão quente lá fora que não dá para estar fora de casa, então a gente fica por aqui dialogando com a câmera do telefone celular. Bem, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, e fica a reflexão. Até mais, tudo de bom.